Hey, pop the trunk, I open up, I saw my soul a good price, out of sight, and my hoe got talent. Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui com vocês é o Gustavo e bem-vindos mais uma vez ao meu canal Gustavo Itzhak. Bom galera, vim aqui nesse vídeo para fazer o meu top 10 melhores jogos de todos os tempos, beleza? Só para ficar bem claro, são jogos que eu joguei, tá certo? Não vale os que eu assisti ou algo do tipo, são só os que eu joguei. Então, vamos começar. Galera, antes de começar o vídeo realmente, tá certo? Eu queria pedir para vocês deixarem seu like, comentarem, compartilhem, tá certo? Deixa aqui sua lista de melhores jogos para você, você que jogou, você que joga muito videogame, que é nesse meio. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a sua lista, faça isso pra gente poder ter uma interação maior, beleza? E deixa o like para ajudar na divulgação aí do canal, compartilha também que você vai estar me ajudando demais. Se inscreva e ativa o sininho para receber todas as notificações, que eu sei que você é foda e você vai fazer isso, beleza? Galera, aqui no encard, não sei que lado é, mas no encard, tá certo? Em cima de mim vai estar os meus últimos vídeos. Vão lá, deixa o seu like, comenta, compartilha também que você vai estar me ajudando demais. Beleza? Então, vamos começar realmente agora o vídeo. Bom, galera, em 10º lugar aqui dos meus favoritos está Need for Speed Most Wanted. Por que esse jogo tá na minha lista? Porque simplesmente eu, desde pequeno, sou muito fã de carros. Sempre fui desse meio e eu sempre gostei muito de carros. Sempre foi uma paixão pra mim. Então, eles uniram pra mim o útil ao agradável, porque eles pegaram uma história foda e botaram num jogo de corrida, sabe? Então, pra mim, isso foi pra mim o que transformou o Need for Speed um dos melhores jogos da minha lista, porque eles simplesmente pegaram um jogo e botaram um jogo de corrida, no caso, e botaram uma história, sabe? Então ficou muito bem explorado a história, é um jogo muito bem produzido e é um jogo que eu gosto demais. Em nono lugar está Max Payne 3, um jogo que se passa aqui no Brasil. E Max Payne, depois de muito tempo, depois do ocorrido que aconteceu com ele há muito tempo atrás, da perda da família dele, que ele era um policial e tudo mais, ele foi atrás do pessoal, matou, e ele acabou se tornando um alcoólatra e tudo mais. Ele vem aqui pro Brasil, ele já está um pouco velho, por assim dizer. O jogo se passa em São Paulo, ele tá aqui no Brasil e ele é a segurança de uma família muito rica. E acontece que os membros da família, alguns membros são mortos e outros são sequestrados. E ele faz de tudo para ir atrás da pessoa que foi sequestrada, para poder simplesmente recuperar, trazer ela de volta para a família normalmente. E ele vai atrás também do vilão, né, do cara que tá por trás de tudo isso, para poder descobrir o porquê ele fez isso e tudo mais. É uma história que é muito bem produzida, muito bem contada e ela é muito boa, sabe? Assim, você fica impressionado porque é um jogo, não é de mundo aberto, infelizmente, que a gente poderia explorar mais, mas é um jogo que ele não é nada muito complexo, mas é uma história que te deixa vidrado, sabe? É o que te deixa emocionado o tempo todo. Por isso que ele está em nono lugar da minha lista. 8º lugar está Call of Duty, ou Call of Duty, como vocês preferirem, ou COD, Black Ops 1. Eu não gosto muito do 2 nem do 3, porque eu não sou muito de jogo muito futurista, então eu acho que Call of Duty eles puxaram para um lado muito futurista, entendeu? É algo, uma pegada, tá praticamente Halo, mas ao contrário de Halo, ele sempre foi futurista e sempre Halo foi uma história muito bem contada. Call of Duty Black Ops 1 conta a história de Jason, eu acho que esse é o nome do personagem, Jason. Ele está sendo torturado e tudo mais para descobrir o que aconteceu há muito tempo atrás com o vilão, entendeu? Ele está tentando... Começa o jogo, na verdade, ele sendo torturado e a gente não sabe o porquê. Aí vai contando a história gradativamente, vai contando a história em sequência, o porquê de cada coisa, de cada fato que ocorreu. É um jogo que a história é boa, sabe? Não é uma história muito aprofundada, mas é uma história boa. Eu botei ele no 8º lugar, mais não pela história, mas pela ação e pelos gráficos do jogo. Os gráficos são sensacionais. É um gráfico que eu gosto demais, é um jogo que eu gostei demais de ter jogado. Então por isso que ele está em 8º lugar na minha lista. 7º lugar está Far Cry 3, da Ubisoft. Mano, esse jogo pra mim é espetacular, porque simplesmente ele traz um dos melhores vilões que eu já vi em todos os jogos. Did I ever tell you the definition of insanity? É um vilão totalmente psicopata mental e é um jogo que tem os gráficos incríveis, a jogabilidade também é muito boa e ele traz também algumas diferenças de outros jogos, entendeu? Ele é um mundo aberto, conta a história de um grupo de amigos
que foram para uma ilha passar uma série, algo do tipo, que foram passar séries logo do tipo em uma ilha, e simplesmente eles foram sequestrados pelos guerrilheiros da ilha, alguns rebeldes que viviam lá e tudo mais. E o vilão é Vaz, o incrível Vaz aí, que teve até uma época que a Ubisoft fez tipo uma minissériezinha com... Caraca, eu esqueci o nome do ator agora, mas ele fez Superbad, né? E o filme e a minissériezinha é muito engraçado, porque conta a história do personagem e ele é pego pelo Vaz e ele começa uma série de torturas e tudo mais. É muito interessante e é muito legal. Mas em si, o jogo se passa nesse meio e um dos membros do grupo escapam. E os outros membros ainda estão com o Vaz. E como ele escapa, ele vai para uma aldeia que é totalmente contra o que o Vaz faz e vai tentar recuperar seus amigos. É assim que se desenvolve a história. É uma história muito bem produzida também. Eu gosto demais dela. Ela não é muito aprofundada, mas é uma história que, pela ação do jogo, você fica ali intrigado, sabe? Você fica ali querendo saber como é que ele vai salvar os amigos, querendo saber como é que ele vai passar pelo Vaz. Então, por isso que ele se torna um dos melhores jogos pra mim, por isso que ele está em 7º lugar nessa lista. E também por causa do vilão Vaz, que ele é sensacional. Ele é o melhor vilão. Em 6º lugar está Shadow of Colossus. E, cara, pra mim esse jogo ele tem algo especial, porque eu joguei ele na época do PS2 ainda. E simplesmente esse jogo é fenomenal, cara, porque simplesmente... Cara, que eu tô dizendo muito simplesmente hoje. Bexiga é um... bestalhado. Esse jogo, ele traz a história de um guerrilheiro, algo do tipo. Ele tem que salvar a namorada, sei lá, a mulher que ele gosta muito lá, que está lá no altar. A alma dela, se não me engano, foi tomada e algo do tipo. E ele vai ter que destruir 12 colossos para poder voltar a alma dela, ela reviver ou algo do tipo. Eu não lembro muito bem da história, tá? Me desculpem, eu não lembro muito bem da história, faz muito tempo que eu não joguei esse jogo. Mas o jogo em si é muito bom, é um jogo totalmente diferente, que você é um cara desse tamaninho tendo que matar um cara do tamanho de um prédio. Mas é um jogo muito bem interessante, a história em si intriga você, sabe? Você acaba se envolvendo com o personagem. Tanto o conflito que ele tem de tentar salvar quem ele ama para poder lutar contra os monstros, enfrentar as dificuldades, é algo muito interessante, sabe? E ele tem... vai ser meio esquisito isso aqui que eu vou falar, mas no jogo em si ele tem uma relação muito grande, tipo, um carinho muito grande pelo animal que ele tem, né, que é o cavalo dele, o Aaron. E ele simplesmente, ele ama esse cavalo de uma forma, sabe? Então, o final do jogo em si acaba sendo muito triste. Então, pra você que não jogou, eu recomendo você jogar, você vai se impressionar, tá bom? Em 5º lugar na minha lista, cara, esse jogo aqui é especial demais, sabe? GTA San Andreas. O jogo se passa em LA, Los Angeles, e simplesmente, cara, é um jogo fenomenal. Conta a história de CJ, que é um cara que ele tinha saído da cidade e tudo mais, e ele acaba voltando para a cidade dele. Quando ele chega em LA, ele vai se encontrar com o seu grupo, com o seu bairro e tudo mais, e eles têm que tentar tomar a cidade de novo, da forma de eliminar as outras gangues e deixar só a deles. Só que nesse meio tem outros conflitos, né, como a polícia, sabe, tem N coisas, sabe, eles tentam tomar o bairro deles de volta. Só que tem tudo pra acabar com isso, sabe? Então, acaba sendo uma história intrigante, conflitante, porque ele tem um conflito interno muito grande com quem ele era do passado. Ele acaba voltando pra gangue dele e tendo que se reacostumar com tudo que estava acontecendo ali. Ele tendo que cumprir todo o dever dele como um líder agora de um grupo, né? Que é a Grove Street, a incrível Grove Street. E acaba sendo um conflito muito interno e também por causa dos conflitos que acontecem no próprio grupo em si. E o jogo em si, cara, foi revolucionário, vocês sabem disso. Foi um jogo extremamente diferente. É um jogo que era totalmente mundo aberto, você podia fazer o que você quisesse. E é uma liberdade que trazia maior a você, sabe? Então por isso que ele está em 5º lugar da minha lista. Em 4º lugar, tem um jogo muito antigo aqui, de PS1, que é Crash. Cara, esse jogo pra mim é muito antigo, ele é muito especial. Porque Crash simplesmente foi um jogo que é bem simples, mas você gostava de jogar ele. Era um personagemzinho, eu não sei que bicho era aquele, mas
Ele era muito estranho, não tem uma história muito complexa, na verdade eu acho que nem tinha uma história muito grande assim pra se dizer, mas em si o jogo, as fases do jogo eram muito legais de ser jogadas. Era um jogo que às vezes tinha puzzles e tudo mais, e era um jogo que você gostava de jogar, sabe? Naquela época era totalmente diferente, era um modo diferente, sabe? Era tudo muito simples e tudo mais, então não era um jogo complexo não, mas era um jogo que você tinha gosto de jogar, sabe? Você viciava nele, pra zerar no caso. Em terceiro lugar está GTA V, cara. Meu Deus do céu. Esse jogo que a Rockstar lançou em 2013 é fenomenal. Cara, é um jogo que a Rockstar simplesmente superou GTA San Andreas. Eles tinham produzido um GTA 4 que, sinceramente, é um conflito, assim, é uma guerra que tem, porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu sou um dos que não gosta, eu achei o jogo meia boca, não achei um jogo muito grande e tudo mais, eu não achei tão profundo quanto o GTA San Andreas e quanto os outros GTAs. Eu achei um jogo meio... Mas GTA V, eles simplesmente detonaram, sabe? Eu acho que eles olharam assim, cara, eles esperaram, caraca, que merda que a gente fez. Eu acho que a gente devia tirar esse jogo da lista. Aí lançaram o GTA V, um jogo totalmente diferente. Em vez de ser um personagem principal, são 3. E os 3 funcionam extremamente bem, cara. Você dá gosto de você jogar com eles, sabe? São personagens muito aprofundados, que tem um conflito interno muito grande. Principalmente o Trevor, cara. Você acaba conhecendo o Trevor por ele ser um ex-militar, no caso. E aí, por isso que ele pilota aviões tão bem e tudo mais. E ele tem um conflito interno. O Michael também tem um conflito, sabe? Ele ele cansou da vida lá que ele tinha e tudo mais. Ele só tinha conflitos com a esposa e com os filhos. Os filhos eram respondões e tudo mais. E tem uma crítica social muito grande, porque é um jogo que simplesmente ele pegou os jovens de hoje em dia, né, alguns adolescentes de hoje em dia que são totalmente rebeldes, que estão nem aí pra vida, sabe, estão cagando, respondem aos seus pais, respondem a todo mundo e não estão nem aí. Então é um jogo que fez uma crítica social, fez também a questão lá do Franklin, porque tem alguns casos que o Franklin sofre até preconceito da própria gangue dele, sabe? Tem o caso do Trevor, que ele é totalmente insano. Com tudo ele explode e tudo mais, ele é muito estourado, muito estressado. E a questão do Michael é a questão de você ter um conflito de não querer mais viver naquela vida, sabe? Você querer jogar tudo pro ar e dane-se, whatever, você não liga mais pra nada. Então é uma crítica social com relação a isso, de pais que não estão nem aí pros seus filhos, de filhos respondores que não ligam pra nada, de preconceito, insanidade, né? Que insanidade não seria uma crítica social, seria mais... O Trevor seria mais uma diversão. Tem uma cena lá, tipo, da mãe dele e tudo mais, que eu acho que dá pra supor que ele sofreu uma negação da mãe ou algo do tipo. Então por isso que, por causa da história, por causa dos gráficos, por causa do que a Rockstar fez, se torna o terceiro jogo melhor pra mim. Galera, em segundo lugar, esse aqui eu não preciso nem falar muito, porque eu só joguei um jogo dele. Eu vi outros, mas como eu disse, o que vale é o que eu joguei. O Assassin's Creed eu joguei o Revelation, tá certo? Que se passa com o Enzo, se eu não me engano. E ele vai pra outra cidade e tudo mais. E se baseia a história nele nessa outra cidade. E ele tendo que pegar a maçã, né? A maçã do Éden, se eu não me engano. Eu acho que o nome é a maçã do Éden. Aí eu também joguei o Black Flag. O Black Flag eu não achei tão bom quanto o Revelation, no caso. E o jogo se passa assim, é uma história aprofundada, pra quem entende. Nessa época eu não entendi inglês ainda. Eu não sabia falar inglês, então o jogo em si, ele é muito... Sabe, você se envolve, você fica viciado, porque ele não é aquela mesma coisa de sempre, sabe? Você sempre tem uma missão nova pra fazer, uma diferença. E, além disso, se passa na época histórica, sabe? Você tem a época dos Templários, que era a época... Podia ser até a época que estava se desenvolvendo a cidade depois do feudalismo, que é algo muito interessante, sabe? É muito, muito bom o jogo. A época que a igreja ainda também mandava em tudo, o catolicismo mandava, é uma época histórica muito boa. E é assim que se passa o jogo, por isso que está em segundo lugar na minha lista. Em primeiro lugar, cara, esse daqui eu tava ansioso, porque eu tenho que abrir uma exceção nesse vídeo aqui. Porque eu joguei esse jogo todos... Na verdade, eu só não joguei um deles. Um ou dois, se eu não me engano. Eu joguei os principais e eu assisti. Ele veio lançar o novo esse ano. E eu vim assistir todos os vídeos e tudo mais. Eu assisti até do Gameplay RJ, que sou maior fã dele, o Gameplay RJ, David Jones, eu sou muito fã dele. E, cara, esse daqui é especial pra mim, porque esse daqui foi o que eu mais gostei, foi o mais novo que lançou. Que é a saga
God of War. Que, galera, pelo amor de Deus, esse jogo é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. A saga God of War passa na mitologia grega, tá certo? Na época ainda dos gregos. Tem um contexto histórico muito grande também. Kratos, ele perde sua família através que ele pediu a Ares, não Hades, Ares, o deus da guerra, para poder vencer a guerra. Para Esparta, ele é um espartano. Para Esparta vencer a guerra, eu não lembro se era guerra contra Atenas ou algo do tipo. Eles vencem a guerra, só que tem um preço muito alto. O Kratos, ele tem as lâminas do caos e ele acaba matando sua família. Por sem querer, sabe? Ele mata sua família. Acaba sendo amaldiçoado. Ele tem... O corpo dele é todo branco por causa das almas da filha... As almas da mãe e da filha que foram pra ele. E o Kratos, ele quer matar Por que eu tô com o nome Atreus, cara? O Atreus é do God of War novo, não é do velho. E simplesmente ele tá querendo matar o Ares. E assim se desenrola a história. Aí passa o 2, passa o 1, aí o 2 ele já quer matar outra pessoa, e no 3 ele já quer matar outro deus. E o quarto jogo que lançou agora. Cara, o principal, assim, desse jogo que eu gostei, o novo, foi porque ele misturou mitologia nórdica com grega. Quem viu os vídeos aí de gameplays que tem na internet, no YouTube, sabe que ele juntou mitologia nórdica com a grega, e é uma coisa muito interessante, porque simplesmente misturou as duas, certo? E ainda, depois do que aconteceu em todos os God of Wars, ele simplesmente tem um filho. Ele foi para outro canto, para os lados da Europa, da mitologia nórdica e tudo mais, e ele acaba indo para esses países e ele acaba tendo um filho. Ele acaba se casando de novo, ele tendo um filho, e o conflito que ele tem com o filho dele, sabe? Ele é muito duro e ao mesmo tempo ele ama o filho dele, mas ele não sabe como demonstrar. Então ele é muito duro, ele é muito seco, sabe? Se passa o jogo, é um conflito muito interessante. Se passa o filme de uma forma extremamente extraordinária, porque o Kratos está velho e ele não tem mais as lâminas do caos, ele só tem as cicatrizes que ele não gosta de mostrar. Ele não conta para o filho dele, Atreus, ele não conta quem ele é, sabe? Então é assim que se desenvolve a história. E é muito, muito boa, cara, muito boa mesmo. Eu recomendo quem tem o console PS4 jogue, e quem não tem, dê uma olhada na internet ou algo do tipo, você vai gostar muito da história, tá bom? Galera, esse foi o vídeo, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreva e ativa as notificações, que você vai estar me ajudando demais, beleza? Tenho que pedir desculpas aqui se eu não fiz um vídeo totalmente explicando realmente, assim, todo o contexto de todos os jogos aqui, mas é porque é muita coisa para lembrar e tem alguns jogos que são bem antigos, eu não consigo lembrar de todos, então espero que vocês me desculpem, tá bom? Então, galera, muito obrigado por ter assistido, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, beleza? Deixa o like e comenta, por favor, comenta a sua lista, que eu quero saber a sua lista de jogos, beleza? Falou e tchau, tchau. It's like I woke up from a nightmare, because I finally got away from you, and I ain't never going back there. If it's the last thing I'll ever do.